Nós estamos já no YouTube nesse momento e eu quero aqui dizer que nós temos um canal chamado TV Graça Brasil, que é o canal que vai receber este tema que você vai ouvir agora, um tema extremamente importante. Temos outro canal também, Crescendo em Graça Brasil, 2 canais. Temos a Rádio Graça, radiograça.net. Você pode assistir sentadinho no computador, ouvindo, né? Assistir não, ouvir, é áudio. Mas você pode baixar também no Play Store, Rádio Graça, que é o logo azul e amarelinho, assim com os dedinhos na fronte. Você vai lá e baixa, é gratuito, levinho. Você vai ouvindo tudo ali. A fé vem pelo ouvir. O ver é importante, mas o ouvir é muito mais importante. No ouvir você não tem contato com carne. Você só ouve a palavra da verdade. E eu quero convidar você também, que fica por aí vendo os vídeos toda semana. Eu acesso e tal. Venha ao vivo, venha estar aqui. Não fique na igreja digital por aí, sozinho na sua casa, bonitinho no seu celular, assistindo o vídeo. Vem aqui, quero te dar um abraço. Todo mundo aqui quer dar um abraço, não quer? Aí, dá uma saudação para esses abençoados aí. Quero dar um abraço em você. Vem estar conosco aqui. Rua Cesário Alvim, 275, no Belenzinho, São Paulo. Muito fácil de chegar aqui. Se você está aí no Rio de Janeiro ou nos arredores aí da Grande Rio, Duque de Caxias, Rua das Pedras, 24, no centro de Caxias. Venha também, você será muito bem recebido, com certeza. Muito bem. Apresentação das palavras inefáveis. O tema de hoje é a continuação de domingo passado. No comecinho sempre há um repasse, mas depois entra em cheio. É um tema daqueles. Como sempre, todos os nossos temas são daqueles. E esse é bem especial. 1 aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo disse assim aos Coríntios: porque quem é que te distingue? Ou quem que te diferencia? Ou que tens que não tenha recebido? O que eu tenho que eu não recebi de alguém? Quando eu nasci eu tinha o quê? Nada, só o meu corpo aqui. Então tudo que eu consegui foi alguém que me deu. E esse alguém que me deu sempre foi o Senhor que me deu. Não importa que eu esteja em relacionamentos humanos e contatos, sempre é a cobertura angelical que me leva em triunfo. E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Já estais saciados. Em outra tradução diz: já estais fartos, já estais ricos. Sem nós reinais. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: vocês estão reinando sem nós, né? Estão reinando sem mim aí. O que quer dizer isso? Olha, tem gente que acha que pode reinar por aí sozinho. Isso também serve para você que está no YouTube. Você está aí reinando, né? Quando eu falo com você, muitas vezes me procura pelo zap, manda uma solicitação pelo e-mail, pelo YouTube, diz assim: manda aí material, manda tal coisa, olha, vem pegar também. Não é só manda, vem pegar. Quer reinar sozinho? Vem reinar com a gente aqui, assistir a reunião, estar conosco, a reunião dos deuses. Aqui não é um encontro de religião, aqui é uma reunião dos deuses. Vem estar conosco. Da mesma maneira que, separado de Moisés, não se podia servir a lei. Olha que tremendo é isso. Naquele tempo Moisés era Deus para o povo. Deus só falava com quem? Com Moisés, naquele tempo. Alguém queria falar com Deus? Não. Fala com Moisés que ele fala comigo. Olha. E hoje? Não se podia reinar fora da submissão àquele que Deus tinha colocado. Ninguém que aprendeu a graça de parte de Jesus Cristo, homem, pode dizer: Paulo é meu apóstolo. Ai. Tem gente por aí pregando como se a graça fosse propriedade dele, que ele recebeu lá num quartinho escuro, orando em vigília. O Senhor falou comigo. Você ouviu de alguém. Seja verdadeiro e seja sincero nesse momento com você mesmo e com aqueles que estão te ouvindo. E você ouviu de quem? Ouvi de Paulo. É? Tá.
nos declaramos submetidos e na perfeita unidade da graça e apostolado. Com um apóstolo. Quem é o teu apóstolo? O teu apóstolo se chama, ou se chamou em carne, José Luiz de Jesus Miranda. O meu apóstolo é José Luiz de Jesus Miranda. Ele me apresentou a Paulo, porque a teologia não me apresentou a Paulo. A teologia me apresentou a um caldeirão, a uma mistura de Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, estava tudo ali no meio, misturado, uma confusão tremenda que ninguém entendia. Aí veio José Luiz e separou, falou: não, deixa Pedro, Tiago e João para lá e vamos aqui com Paulo. Verdade ou não? E nós temos visto muita gente aí pelo YouTube. Vamos agora abrir em 1 João. Vamos agora abrir em Apocalipse. Ué, você não prega graça? Por que você está visitando esses lugares sem entendimento? Que você está visitando sem entendimento. Não estou dizendo que você não pode ir lá. Você pode. Mas você tem que se submeter primeiro a quem te ensinou. Ele vai te levar corretamente para lá. Vamos receber aquele que nos ensinou por 40 anos no mundo, por alguns anos a menos, talvez aqui, para nós diretamente. Para mim, 23 anos, 19, 18, não importa. Estamos hoje reinando em vida porque temos um apóstolo. E teve um apóstolo com um apostolado, apenas um apostolado. Não existem 2 apostolados, nem 3, nem 4. Existe um apóstolo com um apostolado. Vamos recebê-lo com muito gozo no nosso coração e com muita honra. Abba, Pai, ao doutor e apóstolo José Luiz de Jesus Miranda, o edificador da igreja. Vamos recebê-lo. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba, Pai. O verso 1 diz: porque a lei, diga a lei, tendo a sombra de quê? A lei tinha a sombra do quê? Dos bens vindouros. Bens o quê? Vindouros. Diz, não a própria imagem das coisas. O que é uma imagem? Se você se para diante de um espelho e vê sua imagem. E então, se você se move, a imagem do espelho se move. Se levanta a mão, vai ser exatamente o que você é. Pois a lei nem isso tinha, nem imagem. Veja que era um pacto acrescentado que Deus deu a lei. Deus deu a lei como um acréscimo para que se conhecesse o que é mal. Mas esse não era o coração de Deus. Esse não era o coração de Deus. Deus não queria isso, mas teve que dar para que se saiba o que é mal. Mas depois iria tirar do meio. Nos dá tanta lástima quando vemos irmãos empenhados em cumprir a lei, verdade? Que tem que guardar a lei de Deus, que tem que guardar o sábado, que tem que ser fiel à lei. E nos dá lástima, porque está te dizendo, seja fiel a algo que nem imagem é. Seja fiel a uma sombra. Você sabe o que é ser fiel a uma sombra? Dê uma voltinha aí com o bebê por aí, tem um bebê chorando, dá uma voltinha bem bonita, às vezes o bebê se... Certamente. Pois a lei foi acrescentada e não era nenhuma imagem e só possuía a sombra do que tu e eu temos hoje, verdade? Uma sombra. E tu sabes que a sombra nunca fala claro. Se tu vês minha sombra, eu meço 15 pés dependendo do ângulo de onde a luz me dê. Se tu vês sombra, pode chegar por lá. Se a luz muda, então, de momento, eu meço menos pés. Por quê?
Porque uma sombra a lei não é verdadeira. Eu não sei como tu pode ser fiel a uma sombra, ou tratar de cumprir uma sombra. Hã? Hã? Ou de seguir uma sombra. Sabe o que é isso? A sombra. Agora veja o que diz. Nunca pode. Eu não sei porque tem gente que se empenha porque nunca pode. Está empenhado em algo que nunca pode. Não pode o quê? Que diz? Pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos ao quê? Em outras palavras, que tu te acercas à lei de Deus e aí levas guardando o sábado todo dia e trata de ser fiel aos 10 mandamentos e tratas de ser fiel aos outros 613 mandamentos, porque eram por todos 613. E tu tratas de ser fiel a algo que nunca, diga nunca. Pois se nunca pôde, para que você vai se empenhar em servir a algo que nunca pode te fazer perfeito? Olha, tem que haver um véu nas pessoas que tratam de servir a algo que nunca vai te poder ajudar. Abençoado, que está me escutando. Olha, tu sabes que ninguém falou como eu estou falando? Em 6.000 anos a terra não se havia falado assim. Porque Paulo, quando escreveu aí, abençoado, mas tu não podias ver, pastor, você se equivoca se eu já li Hebreus mais de 20 vezes. E mais, eu fiz um curso de Hebreus, e mais, eu tenho um compêndio bíblico em minha casa que fala do livro de Hebreus pelo Dr. Smith. E esse é um estudo minucioso de Hebreus. Ele nunca viu o que eu estou te dizendo, abençoado, porque ele tinha os véus postos que não podia. Tu sabes por quê, abençoado? Porque tu não podes escrever nada do Evangelho, ou da Escritura, ou da história, com uma consciência de pecado, porque quando escreves, metes tua consciência pecaminosa em teus escritos. Por isso agora tu podes descobrir que é a verdade e o que não é a verdade. E quando tu lês um livrinho desses que vendem por aí nas livrarias, quando tu lês um livrinho desses, e de momento, está contaminado. Se tu tens consciência de pecado, tu não podes nem falar de Deus. Nem de Deus podes falar. Porque vais representar mal, abençoado. Um pouquinho de levedura? Leveda toda a massa. Um pouquinho. Pastor, mas ele fala de graça. O que acontece é que ele resta um tim. Esse pouquinho, é isso que danifica a massa. Por isso é que dizem que uma maçã podre em um barril estraga as outras, e as demais também não podem consertar aquela. Olha, abençoado, tu estás me escutando, eu sei. Verdade que tu está clarinho, diga clarinho. Crispe, como clarinho, clarico, clarito. Em Porto Rico dizem, mais claro não canta um galo, porque o galo é inconfundível o canto dele. Não, pastor, mas diga-me, devo me sentir culpado? Não convém. Pastor, e se eu estou fazendo algo que está mal, e eu sei que algo me diz que está mal, o que eu devo fazer? Segue tratando com essa situação. Mas devo me sentir culpado? Não vai te ajudar nunca. A culpabilidade nunca ajuda. E tu sabes o que é culpabilidade? Culpabilidade significa para com Deus, ou seja, que tu te sentes culpado, não te atreves nem a orar, não te atreves nem de olhar assim, Senhor, tu estás aí? Tem gente que tem medo de orar. Por isso, quando aqui cantamos, toda a minha vida é para ti, todos os meus sonhos estão em ti. Tu vês que alguém não está cantando? Ou é que não sabe cantar? Ou é que está de mau humor? Mas se antes cantava e agora não está cantando, é que está em culpabilidade.
Veja. Pastor, então eu jamais, esta noite, não devo sentir-me mal? Não, porque você é teu amigo. Como é que você vai se sentir mal com um amigo? Ao contrário, é melhor compartilhar com ele. Com um amigo, tu não te sintas culpado. Tu compartilhas e ele é teu melhor amigo. No verso 14. Aqui parece que Paulo está dizendo que há pecado quando acaba de nos dizer que tirou o pecado. Mas não é que Paulo diz que há pecado. É que este é um corpo que, como foi vendido ao pecado, teu espírito foi libertado, mas teu corpo... Hipoteticamente, Paulo está te refrescando a memória com o que diz aqui. Veja o que diz no verso 14, 7:14 do livro aos Romanos. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que faço, não entendo, pois não faço o que eu quero, senão o que eu aborreço, isso eu faço. E se o que não quero, isto eu faço, aprovo que a lei é boa, ou seja, a lei tem razão de dizer que tu és culpado. O problema é que, como Cristo pagou a lei já não pode fazer isso. Mas ele fala mais ou menos como funcionava a pessoa quando servia a lei. Diz, verso 17, de maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha carne, veja como ele divide carne de espírito. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não moro bem, porque o querer o bem está em mim, mas não fazê-lo, porque não faço o bem que quero, senão o mal que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, senão o pecado que mora em mim. Ele está lançando a culpa a uma lei que está metida em teus membros, que te acomodou, Satanás te acomodou no Éden. Adãozinho te injetou. E Cristo veio e tirou os efeitos, separando o teu espírito de tua carne. E então lançou fora o corpo pecaminoso carnal da presença dele, para que não te sintas culpado, porque tu já não estás suposto a te sentir culpado. Mas não é que tu não fazes coisas más, tu fazes coisas que estão mal, mas estás suposto a não entrar em culpabilidade se não tratar com elas, aprender delas. Só que ele chama isso aquele que toma por filho, ele disciplina. Disciplina não significa que Deus tem ira contigo. Disciplina significa que Deus está te dando educação, que está te educando, tratando em um corpo de morte que tu tens e que te dá educação com paciência. Com a paciência de Cristo ele trata contigo. E uns demoram mais em uma coisa e outros demoram menos em outras coisas. Veja. A mim me aconteciam coisas que já não me acontecem. Por quê? Porque as considerei pequenas debilidades carnais, situações que já nem oro por elas. Não tenho que confessar nada, porque já não há apetite. O que acontece é que quando eu solto um apetite, aparece outro. E sempre, por isso foi. Por que tu crês que Paulo disse... Olha, Senhor, te pedi 3 vezes que me tire estas coisas. Não, me aborreça, eu não posso tirar isso de um ser humano. Se eu te tiro totalmente, se eu te faço perfeito em carne, tu me revelas igual a Adãozinho. Ou seja, que um ser humano não vai estar livre de coisas que o aborrecem. Então, o que tu tens que fazer é buscar a forma de tratar de pegar a guabina. Buscar algo. Ou meter um anzol e deixar ela na água para que viva com o anzol colocado. De fato, isso é o que é o Evangelho. Firme âncora da alma. Te tragastes o anzol e agora veja. Paulo disse, estou preso nestas cadeias, rapaz. Alô? Veja o verso 22. Porque segundo o homem interior me deleito na lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Porque acaba de dizer que tirou a lei. De que lei está falando aqui? Olha que lei. Veja o verso 2. Veja o verso 2 de Romanos 8.
Porque a lei do quê? Do Espírito de quê? Não está falando da lei de Moisés. Porque está a lei de Deus, a lei do Espírito de vida. Por isso é que tem gente que guarda o sábado, tem gente que está empenhada como Moisés, porque eles pensam que quando diz a lei de Deus é boa, a lei do Espírito é boa. A lei de Moisés, Paulo a chamou ministério de maldição, ministério de morte. Vamos buscar segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Capítulo 4, verso 16. Não é primeira, não é segunda, mas primeira carta. Não sei por que eu pus aqui segunda. Quatro 16. Diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persiste nisso, pois fazendo isto te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Veja, por que Paulo diz aqui: tenha cuidado de ti mesmo? Tu podes pegar isto por diferentes ângulos. Ah, Deus me disse que eu não devo ficar bêbado por aí, que não devo fazer isto. Não necessariamente Paulo está falando disso, porque veja que imediatamente fala da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sabe por quê? Porque tua experiência pode tratar de mudar a doutrina. Por exemplo, Paulo, aos romanos, ele disse estas coisas e em seguida Roma disse: ah, se isso é uma licença para pecar. Paulo o que ensina é viver como te dá vontade, porque imediatamente Paulo diz: olha, Timóteo, tenha cuidado de tua interpretação, tenha cuidado de teu sentimento, de como tu apalpas a doutrina, porque esta doutrina que eu te ensino, este é o evangelho, mas tu tens que ter cuidado de que forma tu vais interpretar o que Deus diz. Imagine se as opiniões, se eu digo a vocês, veja, se eu agora mesmo dissesse: o que você entende por primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16? Muita gente vai ter opiniões, né? A menos que eles estejam agarrados pelo evangelho. Diz: não, eu entendo o que diz aí. Mas para isso tu tens que educar-te na graça e submeter-te a uma forma de doutrina. Porque imagine, todo mundo está interpretando, por todas as partes estão interpretando. Não, isso não significa isso. O que isso significa é que você tem que se cuidar de você mesmo, porque o diabo vai te levar. Imagina. Sim, as pessoas dão o que lhe der vontade. Mas quando Paulo fala a Timóteo, veja, Timóteo, há uma forma de doutrina, há uma forma, e tens que cuidar-te, porque, veja, se te podes desviar, mas diz aí, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, estas duas vão bem pertinho. Tu és Timóteo, mas Timóteo, tua experiência pode modificar a doutrina. Tenha cuidado que por tua experiência não torças o verso bíblico. Esse foi o problema de Paulo, por isso é que Paulo disse: todos me abandonaram, ninguém quis se submeter, todo mundo terminou com suas próprias coisas, com suas próprias interpretações. João, discípulo amado, se aborreceu com Paulo e João se aborreceu com Paulo, sabe por quê? Porque Paulo disse: não, já não tem consciência de pecado. E João, o apóstolo, disse: não tem o quê? Se alguém não pecou, se alguém pecar, advogado temos como Pai. Lembra? Tiago se aborreceu imediatamente também. Sim, e Pedro? Pedro. Todos se turbaram com Paulo. Bom,
Ele disse: todos me abandonaram, veja. Os da Ásia me abandonaram. Até Timóteo estava um pouquinho aí duvidoso. Timóteo, não se avergonhe de mim. Hein? Ele disse: eu sou perito arquiteto, eu sei o que tenho a doutrina. O que acontece é que se molestavam, porque, veja, Paulo havia matado Estevão, obrigou a blasfemar. Então, pode-se dar testemunho de Paulo? Esse homem aí não está nos despregando aqui. Ele está interpretando mal isso, diz que foi ao paraíso, foi nada. E se não foi ao paraíso, ninguém... O que Pedro, que viveu com os apóstolos, havia uma luta entre eles. Então Paulo disse: olha, Timóteo, cuida de ti da doutrina. Esse é o mesmo problema que eu tenho. Veja, eu sou uma pedra de tropeço para você se você não sabe quem eu sou. Por exemplo, veja, eu tenho tido pessoas que se foram deste ministério, que me doeram, porque eu as amei. São pessoas que eu entreguei minhas emoções a elas. Eu entreguei minha vida, minha amizade. Mas então, por acercar-se a mim, você lembra que Paulo disse: irmãos, a aparência corporal é débil. A carta não, as cartas aguentam tudo. Eu não digo as cartas, eu digo os cassetes suportam tudo. Mas a aparência minha é débil, porque eu sou um ser humano. E então, veja, eu tenho visto estas pessoas têm tido problemas com a minha pessoa, com a minha forma de ser, com a forma, como é que eu sou, não sei, até como eu visto, ou como o automóvel que eu dirijo, ou algo aconteceu. O colar que me presenteiam, eu uso. Esse colar de brilhantes, bom, um aqui me disse: esse colar vale muito, você vende aí, deve vender e ajudar a causa. E ele tinha uma parecida, eu falei: você quer vender a sua? Não, essa aqui não, essa é minha. E que? Um pastor não pode ter uma joia? Porque ele é um legalista, por isso é que não está aqui. A mim me presentearam este brilhante, este colar brilhante, e então, aí ele aborreceu de ver um pastor com um bracelete brilhante, se aborreceu. Quer dizer que o brilhante foi pedra de tropeço a ele. Paulo foi pedra de tropeço quando você põe os olhos no homem. Pode se turbar. Você não vê que carne é carne? E então, estas pessoas que se turbam, veja, quando se turbam, veja, eu escrevi aqui, veja, há um evangelho, há uma unidade do Espírito, há uma interpretação, há uma forma de doutrina, há uma porta de entrada a esta graça, que é pela fé, há uma fé, há uma voz. Ou seja, Deus não pode estar em diferentes formas de interpretação. Se Deus está em um ministério, pois Deus tem que expressar-se para manter uma unidade do Espírito, verdade que sim? Então o que acontece? Tão logo, veja que problema eu tenho, tão logo você tem problema comigo, com minha interpretação, então a porta se apresenta uma portinha do lado. Então diz: não, essa porta não é esta. E então, se você tem problema comigo, veja que problema eu dizer que você tem problema. Não, com você não, com Deus. Mas é que falamos a mesma coisa. Deus usa homens. Então o que acontece? Que tão logo te tira a vista da interpretação que eu dou, aparece outra. E então quando você se mete por esta porta, você abre, você começa a ver muitas outras portinhas e te aparecem 20.000 versos que te aprovam a portinha que vistes do lado. E Deus mesmo te ajuda para que acabes de te turbar. Ou seja, é um problema, verdade que sim? Que delicado é o ministério, verdade? Ministério da graça. Por isso eu tenho que cuidar-me tanto neste aspecto, verdade? Mas ele cuida-te de ti mesmo. Por exemplo, eu tenho que me cuidar de mim. Eu não posso, por minha experiência, interpretar isto. Por minha experiência, interpretar, não. Eu tenho que traçar a palavra.
Nenhuma doutrina deste ministério não pode sair se não passar pela aprovação do perito arquiteto Paulo. Porque vou te dizer uma coisa, Paulo não é teu apóstolo. Paulo é meu apóstolo. Teu apóstolo sou eu. E mais, a mim me dói quando alguém diz, meu apóstolo é Paulo. Eu falo, o seu apóstolo não é Paulo nada, porque ele tinha esse livro na mão 20 anos e nunca entendeu. E agora entendeu porque eu apostolei e diz que Paulo é seu apóstolo. Veja, o único que pode dizer que Paulo é seu apóstolo sou eu. Porque ele foi que me deixou o fundamento para eu entender. Mas então, tu não podes dizer que ele é teu apóstolo? Ah, uma fé, um batismo, um apóstolo. Não há dois. Então logo aparece outro apóstolo, então agora são duas fés, dois evangelhos, porque vão pensar diferente. Um só apostolado. Delicada a tarefa, verdade que sim? Delicada a tarefa que temos pela frente. Pastor, e você crê que Deus pode convencer a homens que se convençam de que tem que submeter-se a você? Esse é o mistério que até agora não se havia encontrado. Em 2000 anos, ninguém se submeteu ao homem. Todo mundo se submete a Jesus Cristo. Não, eu estou submetido a Deus. Mas isso é uma mentira. Você não pode se submeter a Deus porque Deus não te pede que te submetas a Ele. Deus antes te diz, submeta-se às autoridades que Deus estabeleceu. Mas Deus não te disse para se submeter a mim. Por isso foi que Deus disse, olha, sejam imitadores de mim, não de Cristo. De mim como eu de Cristo. Paulo exigiu que ele fosse o modelo. Ele disse assim, sede meus imitadores, esqueça de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo, porque ele era o único que interpretava Jesus Cristo. Então, o mistério dos séculos, isto é um mistério, cerrando o milênio, fechando o milênio, que Deus, com seu poder, com seu evangelho, ele vai buscar milhares e milhares e milhares de pessoas que vão dizer, eu morro à minha interpretação para meter-me pela interpretação que o apóstolo José Luiz dá. E assim me cuido de mim mesmo. Se tu não fazes isso, tu não estás cuidando de ti mesmo. Veja, quando alguém nesta congregação começa por aí, e cuide-se deles, pessoas que têm suas próprias interpretações, hoje eu venho porque eu gosto, porque não há outro lugar para ir, veja, eu não estou de acordo com isso. Essa levedura vai te levar a não estar de acordo com a quarta. Porque diz que uma verdade atrai outras verdades, pois uma mentira atrai outras mentiras. Então, quando a pessoa não se submete completamente, número 1, não é feliz no ministério. Não vai envolver-se com o ministério, não vai respaldar o dinheiro. As pessoas que estão nesse ministério são as que respaldam com seu dinheiro, com seu apoio, com tudo o que eles são. Senão, eventualmente, vai encontrar uma desculpa para não vir mais. Assim tem sido todo aquele que deixou de crescer na graça e não está submetido a este apostolado é por desacordo. E ao pôr-se em desacordo não se cuidam de si mesmos e da doutrina e finalmente são atravessados por muitas dores. Que ministério mais delicado este, verdade que sim? Que delicado. Eu mesmo estou assombrado. Deus, Senhor, é como livre, mas com uma cadeíta que está presa aí. Porque não pare mais. Tem que ser assim, por amor ao ministério. Não por amor que eu quero que esteja submetido a mim. E mais às vezes, eu encarno e digo, queria eu estar livre desta carne, porque agora eu estou preso aqui, né? Estou preso aqui. Eu sim que estou preso. Bom, Paulo, prenderam ele e ele disse, ai de mim, eu estou preso no Senhor. Ai de mim, se não anunciar. Porque
É uma responsabilidade tremenda. Qualquer um diria, que bom seria ser como José Luiz, eu estou certo de que se tu te metesses nos meus sapatos, tu dirias, se eu pudesse ser livre, se me sacassem daqui. Porque isto é um caminho sem saída. Em Niágara de bicicleta. Em Niágara de bicicleta. Aí sim que este rapaz não pôde safar-se, verdade que sim? Então, concluímos que não devemos nos sentir culpados, o pecado foi tirado, tua consciência deve estar tranquila, deves aprender das coisas que te acontecem, mas isso de arrependimento aqui não cabe. Aí onde vive o sistema, todos os domingos em uma igreja está cheio, o altar está cheio. O palco, não? Eu ia chamar altar isso aqui, não. O palco está cheio de gente, veja, chorando. E isso choram, e para então até que encontrem um pouco de alívio. E 2 ou 3 meses volta o pastor, meus irmãos, vejam, se vocês não se arrependem, não há salvação para vocês. Vocês terminarão no inferno. Assim que o chamado é a desfrutar o evangelho, mas cuida-te de ti mesmo. Cuida-te. E é qualquer um que estiver fazendo comentário, qualquer um que estiver fazendo os comentários da doutrina deste ministério, veja isso, tenha cuidado. Cuida-te, porque te tira um pouquinho de levedura. Uma coisa é falar para aprender. Olha, explica-me isso, eu quero entender, estou um pouquinho, não entendo, isso é diferente. Mas quando tem um espírito de e tu ficas calado e empresta o teu ouvido e te agarra isso aí, te pega e te saca do ministério. Porque eu tenho visto, ou seja, que isto é um cárcerezinho que Deus te traz para que fiques nele para sempre. E seja feliz no cárcere celestial, o cárcere celestial. O cárcere da graça, que é a melhor verdade que sim, onde estamos presos para o bem. Bom, podemos estar em pé, o tempo já avançou. E diga a quem está ao teu lado, eu não tenho consciência de pecado, estou livre. E me cuido de mim mesmo também. Que privilégio sermos esse povo especial, nunca antes visto sobre a face da terra. Papai, vamos louvar. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. O tempo se cumpriu já, é a única verdade. Sua mente já está em mim, somos seus herdeiros. A trombeta está soando já, é a última reforma. Sua mente já está em mim, somos seu selo no mundo. Eu sei muito
desse povo especial. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, deuses escolhidos. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria